Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais uma edição do mini curso realizado pelo grupo PET Odontologia da Universidade Federal do Ceará. Nesse ano, mais uma vez, nosso mini curso será ministrado de modo remoto, contando com aulas gravadas em 4 módulos diferentes. O tema do nosso mini curso de 2021 é Farmacologia Clínica aplicada às doenças infecciosas orais, uma área muito importante para a atuação do profissional cirurgião dentista. Para o melhor aproveitamento do minicurso, ressalta a importância do preenchimento dos formulários de pré e pós-teste, que já estão disponíveis no Classroom. Qualquer dúvida, o grupo PET está à disposição. Bom minicurso a todos! Bem, pessoal, a aula de hoje será acerca dos antivirais, que será ministrada por mim, Lídia Oliveira, que sou acadêmica de odontologia da Universidade Federal do Ceará e faço parte do programa de educação tutorial PET Odontologia UFC. Além disso, contaremos com a presença dos petianos Marco Leitão e Priscila Ellen. Essa aula foi orientada pelo professor doutor Mário Roberto Pontes Lisboa. Bem, pessoal, para essa aula de antivirais, nós começamos fazendo uma pequena introdução acerca das respostas imunes, dos vírus e de um aspecto um pouco mais geral de toda a imunologia viral. E depois nós vamos, nas próximas partes das aulas, nós vamos falar um pouco sobre as manifestações orais, as infecções virais, os agentes virais, sobre as medicações e depois as nossas considerações finais. Então, espero muito que vocês gostem e aproveitem essa série de minicursos que o PET está realizando. Bem, pessoal, para começar, nós precisamos entender que o nosso corpo e o nosso sistema imunológico, eles vão atuar numa rede de cooperação. E essa rede de cooperação envolve a participação de muitos componentes, componentes estruturais, componentes moleculares e componentes celulares. Nesse cenário, a gente vai encontrar um delicado equilíbrio entre a saúde e a doença, em que tanto a deficiência quanto o exagero vão resultar em um dano tecidual por um microrganismo. E entre esses microrganismos, nós temos os vírus, que, por definição, são microrganismos intracelulares obrigatórios que usam componentes do ácido nucleico e a maquinaria de síntese proteica do hospedeiro para se replicar. A estrutura viral é uma estrutura muito, digamos assim, básica, né? Muito primitiva. Basicamente, eles são constituídos por dois componentes essenciais. A parte central, que nós damos o nome de cerne, né? Onde vai se encontrar o genoma, seja ele de DNA ou de RNA, associada a uma capa proteica, que nós denominamos de capsídeo. Os dois, ambos, né, juntos, formam o núcleo capsídeo, certo? Os vírus, pessoal, tipicamente eles vão infectar vários tipos celulares por endostose mediada por receptor. E eles podem causar lesão tecidual e doença por diversos mecanismos. A replicação deles, a replicação viral, ela vai interferir na síntese proteica e na função da célula normal. E isso vai acarretar o quê? Uma lesão e, por fim, a morte dessa célula infectada, né? Nós dizemos que para haver uma infecção viral, nós precisamos que a célula permita que haja uma via adequada e que haja uma carga viral suficiente, né, para que realmente a gente possa ali ter uma infecção, ter a manifestação de uma doença, certo? Os vírus eles podem estimular respostas inflamatórias que vão causar danos aos tecidos, como também podem causar infecções latentes, que daqui a pouco eu vou explanar um pouco para vocês o que seriam elas. Então, como os vírus eles têm inúmeros mecanismos de defesa, né, múltiplos mecanismos de defesa, nós temos que hoje as doenças virais elas não são só comuns, como representam uma das mais importantes doenças infecciosas associadas com a mortalidade da população. E quando nós temos infecções virais, elas são combatidas no nosso corpo através da nossa imunidade, seja ela a imunidade inata ou a imunidade adaptativa. As respostas imunes, inata e adaptativa, aos vírus, elas são destinadas a bloquear a infecção e a eliminar, consequentemente, as células infectadas. Né? De modo inicial, na fase inicial da nossa infecção, nós temos a imunidade inata. Na fase inicial, a imunidade inata ela trabalha com o controle dessa infecção que é feito por meio dos interferons, do tipo 1, pelos macrófagos e pelas células natural killer, ou células NK.
Os interferons tipo 1, por exemplo, eles são produzidos por células infectadas por vírus. E quando eles interagem com a célula não infectada, eles têm a propriedade de proteger essa célula contra a infecção, além de também colaborar com a resposta imune adaptativa, que daqui a pouco a gente vai falar um pouco mais sobre ela, certo? É importante também entender que os interferons gama, por exemplo, eles também vão atuar contra as infecções virais mediante a ativação dos macrófagos com a destruição dos vírus e também das células NK. As células NK são células citotóxicas naturais, né? Então, quando elas liberam granzina e perforina, elas vão consequentemente destruir as células infectadas. Coloquei aqui também a título o papel da IL-12, né? A interleucina 12 possui uma participação importante na fase inicial, porque ela é produzida por macrófagos e outras células apresentadoras de antígenos, e ela vai estimular as células NK a exercer a citotoxicidade dela e a produzir mais interferon gama, né? Que por sua vez vai aumentar o potencial microbicida dos macrófagos e vai fazer com que tenha uma resposta de imunidade inata mais eficiente. Já numa fase um pouco mais posterior da nossa infecção, nós temos a ativação da imunidade adaptativa. A imunidade adaptativa contra as infecções virais, ela vai ser mediada por anticorpos, que vão bloquear a ligação e a entrada do vírus nas células hospedeiras, e pelos linfócitos T citotóxicos, que vão eliminar a infecção, destruindo as células infectadas, né? A imunidade adaptativa contra esses antígenos virais, ela vai ocorrer principalmente com a ativação de células TCD8. Essas células, elas vão exercer uma citotoxicidade pelo reconhecimento dos antígenos via MHC de classe 1 nas células-alvo. E, consequentemente, vai haver uma liberação de granzina e perforina com lise das células infectadas e também com lise dos vírus. Durante a resposta imune adaptativa, nós temos também a ativação das células TCD4. Essas células, elas vão colaborar junto com as células B na produção de anticorpos, né? Então, os vírus, eles são agentes extracelulares. Porém, quando eles se multiplicam em células infectadas, os vírus vão romper essas células e vão ficar livres até a penetração em outra célula. Essa fase nós chamamos de fase extracelular. E é nessa fase que os anticorpos, eles possuem uma função muito importante no combate às infecções virais. Os anticorpos, eles podem se ligar aos vírus, né? E por meio do mecanismo de neutralização, eles podem impedir que os vírus penetrem uma célula não infectada. Os anticorpos também, eles podem ser adjuvantes no mecanismo de citotoxicidade celular, dependente de anticorpos, né? Que ao se ligar às células infectadas, eles vão permitir a ação das células NK, das células natural killer. E também os anticorpos, eles possuem uma função em atuação em indivíduos já sensibilizados, sejam eles sensibilizados por infecção prévia ou por imunização. Então, como nós temos múltiplos mecanismos de defesa contra os vírus, né? Grande parte das infecções virais, elas vão ser assintomáticas ou vão ter uma apresentação subclínica ou com manifestações um pouco inespecíficas, como a febre, por exemplo. Porém, essas infecções, né, elas podem progredir e os danos teciduais importantes, né, podem ocorrer. Nós temos também as infecções latentes. O que são as infecções latentes? Elas ocorrem quando o DNA viral ele vai persistir nas células hospedeiras, porém o vírus ele não consegue se replicar nem matar as células infectadas. A latência, o estágio de latência, ele é muito associado a um estado de equilíbrio entre a infecção e a resposta imune. Isso acontece quando os linfócitos T citotóxicos gerados em resposta aos vírus, eles podem controlar a infecção, mas são capazes de erradicá-la, né? Então, como resultado, a gente tem que os vírus vão persistir nessas células infectadas, às vezes por toda a vida do indivíduo. As infecções latentes, elas são comuns com o vírus do Epstein-Barr, por exemplo, e vários outros vírus que vão conter um DNA pertencentes à família dos herpes vírus. E, por fim, nós temos os mecanismos de evasão dos vírus. Os vírus desenvolveram numerosos mecanismos de escape para tentar evadir a imunidade do seu hospedeiro. Existem várias formas que eles conseguem meio que driblar a nossa imunidade, como, por exemplo,
Os vírus, eles podem alterar os seus antígenos e deixarem, né, e portanto deixarem de ser alvos das respostas imunes. Eles podem também, por exemplo, inibir a apresentação de antígenos proteicos associados ao MHC de classe 1, como podem produzir moléculas que vão inibir a resposta imune. Então, eles produzem vários mecanismos de defesa para driblar a nossa imunidade, né? Também podem, quando a gente tem infecções crônicas, então, algumas infecções crônicas estão associadas às falhas das respostas de linfócitos T citotóxicos, que nós damos o nome de exaustão, a qual vai permitir que o vírus persista no nosso corpo, né? Persista na nossa célula. E os vírus também podem infectar ou destruir, ou também inativar células imunocompetentes. Um exemplo muito claro disso é o HIV. O HIV, ele sobrevive infectando e eliminando as células CCD4, né? Que são as principais indutoras das respostas imunes aos antígenos proteicos. Certo, pessoal? Então, assim, qual a importância do entendimento dessa primeira aula, dessa primeira parte da aula? Todo esse entendimento acerca da imunologia dos vírus, ele serve para entender o mecanismo de ação dos fármacos utilizados nas doenças virais e vai embasar o conteúdo das outras partes da aula, certo? Então, espero muito que vocês tenham gostado. É uma parte um pouco mais introdutória, mas realmente para dar uma base para vocês para as próximas partes da aula, tá bom? Fiquem atentos ao Google Classroom, respondam os formulários de pré e pós-teste e qualquer dúvida, nós estamos à disposição de vocês. Aqui estão as referências e muito obrigada!